Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e vamos juntos caminhar aí nessa aula de hoje. Vamos lá? Primeira coisa, né? Atenção, a aula vai começar. É importante que vocês estejam num lugar que se sintam bem, para poder assistir bem, para não precisar de sair. É preciso também estar com água, para se tiver sede, beber na hora da aula. Pegar um papel, uma caneta, vão lá. Corra e pegue e deixa tudo isso pertinho. Acredito que hoje vocês vão precisar de anotar, ok? Enquanto vocês pegam, né, mais um pedido. Chama aí quem está em casa para assistir com vocês. Temos algumas questões da aula passada, que é importante a gente rever. Quero saber se agora vocês estão seguros em respondê-las. Acredito que antes foram apenas hipóteses, algumas ideias para responder. Agora que vocês já assistiram à aula, que vocês já deram uma olhada no texto didático e também em alguns vídeos, eu acredito que estarão mais seguros para responder. Vamos lá? É a hora da trilha, né? Na trilha, eu gosto sempre de dizer a vocês, nós temos uma caminhada para aprender um conteúdo, para aprender um assunto. E ela não é só aqui. Essa caminhada, vocês vão complementar com a aula do professor lá na escola, assistir os vídeos, responder as atividades, ler o texto didático. E aí, para chegarmos nesse conteúdo de solo, formação de solo, que é esse o nosso tema, a formação dos solos. Nós vamos ver alguns tipos de solo e é preciso a gente saber como é que esses solos se formaram, quais são os contribuintes, quais são os fatores que vão ajudar na formação desse solo. E aí, pessoal, hora desse checkpoint. Então, no checkpoint tem as perguntas que eu já apresentei na aula passada e disse a vocês, vou dar um tempo para que vocês respondam e agora respondam com segurança. Olha a primeira. Terra e solo é a mesma coisa? E aí eu vou lembrar a vocês que terra, quando a gente chama, não é? Numa linguagem popular, a gente diz terra. E aí, na questão de solo, alguns vão dizer, professora, só a senhora que chama de solo. Não, não sou eu. Vocês, a partir de agora, também vão chamar de solo. Alguns estudiosos, alguns pesquisadores também chamam de solo. Mas não está errado chamar terra, não é? A gente diz a terra preta, a terra está molhada, a terra está encharcada agora com as chuvas, não é isso? E também a gente percebe que existe um outro erro, ou seja, equívoco ou informações que a gente precisa estudar, que a gente precisa conhecer. É a questão de rocha e pedra. É muito comum a gente dizer assim, isso aí é uma pedra, isso aqui é uma rocha. Então, também é a questão de uma explicação que a gente precisa. Futuramente, nós vamos estudar as nossas rochas, os nossos minerais, a riqueza do nosso país. Olha, o Brasil já foi muito explorado em relação a esse tipo de recurso. E vale a pena depois a gente dar uma olhada, estudar para valer esse conteúdo e ver qual a importância dele na nossa economia. Alguns desses vocês até conhecem, com brincos, com anéis, né? Com algumas bijuterias que também vêm. Algumas vêm sintéticas, como é o caso dessa aqui. Deixa eu só colocar aqui no preto para vocês verem. Ela só tem esse brilho, mas é um material sintético, né? E aí a gente vai ver que ela imita muito a questão aí de uma rocha, eu acho que pelo barulhinho vocês devem ter visto, real. É? Então, eu tenho essa para um tom azul. Deixa eu ver se vocês conseguem pegar aí bem. A questão do azul. E essa mais escura, uma verdadeira e a outra sintética. Futuramente vamos estudar para valer esse conteúdo. Eu acredito que muitos de vocês vão gostar de estudar e vão até tentar encontrar no caminho, para a casa da avó, para a casa da tia e até mesmo para a escola. Se encontra algumas dessas no caminho. Né? Principalmente quando a rua não é calçada. E depois que passar essas chuvas, talvez vocês encontrem com mais facilidade. Vamos lá para outra pergunta? Por que tem locais no quintal, né, que é melhor para as plantas? Então, nós vimos na aula passada que os solos eles se formam e que eles podem também, alguns tipos de estrutura, eles podem ser removidos de um lugar para outro. Um solo propício para as plantas são aqueles ricos em matéria orgânica, ou seja, lá foi depositado algum lixo, esse lixo que a gente vai falar é um lixo orgânico, restos de animais, restos de vegetais, restos de alimento, cascas de frutas, e aí, com a decomposição, vai estar rico em nutrientes
e aí é propício para as plantas. Se tiver um outro local no mesmo quintal aí da casa de vocês, o que a gente vai perceber? Se ele tiver muita areia, muita pedra, talvez não seja tão ideal para as plantas. Aí a gente diz que ele não é tão bom, talvez as plantas não gostem, né? Não tem nutrientes, gente. Esse seria o principal motivo. A outra questão, por que quando cavamos encontramos... Aí eu utilizei o termo pedras, para trazer esse questionamento bem próximo a vocês, porque a questão de pedras e rochas será o nosso próximo conteúdo. É importante a gente saber que depende do local onde a gente está cavando, porque aquelas rochas que estavam na parte mais profunda, elas podem ser removidas. É o caso aqui desse que eu também apresentei na aula passada. Imagine alguém que cavou para a construção de um alicerce da casa, às vezes removeu uma pedra que estava lá embaixo e veio um pouco para cima. Por isso que às vezes só em cavar um pequeno buraco, você já pode encontrar alguns tipos de rocha, ok? Qual seria a outra? Existem cientistas que estudam solo, e eu coloquei na aula passada que sim, não foi isso? Existe sim. E aqui em Recife existe um grupo de cientistas que trabalha na Embrapa, a Embrapa Solo, um local responsável para o estudo do solo, em relação principalmente à agricultura. Ainda vou falar nessa aula sobre a Embrapa. Vamos para frente. E aí, para a gente estudar o solo, vamos rever um pouco alguns conceitos, né? O solo é a camada mais superficial do nosso planeta. É o local onde as plantas se desenvolvem, onde nós pisamos, não é isso? Onde algumas construções também vão cavar para fazer o seu alicerce, para poder que a parede fique bem firme, não é isso? E aí, quando a gente fala de solo, a gente vai falar que esse solo se forma a partir de grandes transformações, né? E ela é formada a partir de um processo de intemperismo. E quando eu falo de intemperismo, eu vou buscar as 3 ciências para fundamentar. Seria a questão aí do físico, né? O intemperismo físico, o intemperismo químico e o intemperismo biológico. Lembrando que o intemperismo físico é aquele que tem a variação de temperatura. Essa variação, né, em relação ao frio e em relação em ambientes quentes. E alguns locais permanece por bastante tempo esse calor que faz com que essas rochas, principalmente a rocha matriz, se fragmente, se quebre, e também na questão do frio, principalmente quando ocorre o degelo, quando a água derrete, então vão apresentar fissuras, ou seja, espaços, e aí começa também a degradação. Alguns de vocês dizem assim, professora, só a água vai ocasionar aí um intemperismo químico? Sim. A água como uma substância que ao entrar em contato com um tipo de mineral, um tipo da rocha matriz, essa rocha vai sofrer transformação. E se ocorre transformação, eu tenho aí um fenômeno químico. Por isso que a questão aí do intemperismo químico. E o biológico, né, tem a ver com vida, então o biológico seria a ação dos seres vivos. Não é só a ação do ser humano, em relação a cavar, a queimar, mas também em relação a alguns animais, que fazem suas tocas, animais também de grande porte que vão pisotear e também com isso vão acontecer algumas variações nesse solo. Se a gente já sabe agora quais foram os tipos, né, de intemperismo, a gente vai ter que relembrar o que é o intemperismo. É o conjunto de ações que causam degradação e a decomposição das rochas. Então, essas rochas sofreram a ação física, a ação química e a ação biológica, e essas ações vão causar a degradação e aí a questão da decomposição. Elas vão sofrer alguns tipos de transformações, como já foi falado aí com esses agentes. Sabendo que o solo, né, como é que ele se forma, eu quero saber agora qual é a composição. Que composição é essa? Então, nós vamos ver que tem matéria orgânica, que tem a água, tem o ar e tem minerais. É interessante que a partir da quantidade de cada um desses integrantes é que a gente vai também classificar o solo. Ah, o solo tem bastante matéria orgânica, então ele vai receber um nome. Ah, o solo tem bastante água, vai receber também. Se ele tem uma grande porção de ar, e dependendo do tipo de mineral, também vai receber aí um nome específico. Mas, além da composição, a gente precisa saber quais são os fatores que vão colaborar, que vão promover a formação do solo. Primeiro, a rocha matriz,
ou seja, a rocha-mãe, aquela que vai dar origem. Depois nós temos a questão do clima, né? Como nós já vimos, a ação aí desse clima, da temperatura, vai também favorecer a formação desse solo. A questão aí do aquecimento e do resfriamento. Quando a gente fala em clima, não vamos pensar apenas, né, na questão do calor, porque está mais próximo da gente. Vamos pensar também em ambientes bem distantes de nós, que esse clima é bastante frio. O relevo. O relevo a gente vai pensar, professora, nas montanhas eu vou ter uma formação. Na planície eu vou ter outra, sim. Às vezes na montanha a água passa rapidamente. Já na planície, ali ela vai se acumular. Então, até esse processo aí, da questão da água, das chuvas, da intensidade das chuvas, vão promover também a formação do solo. E, por fim, a matéria orgânica. Se nesse local existe uma presença muito grande de matéria orgânica, então vai, de alguma forma, promover a presença de decompositores, bactérias e fungos. E aí, esse solo também tem uma outra característica. Falando de solo, a gente vai falar também dos horizontes. Eu mostrei para vocês, né, na aula passada, a questão dos horizontes, que recebe nomes específicos. Esses horizontes são visíveis, mas a divisão mesmo se faz para a gente poder estudar, para a gente poder entender. Então, a questão do primeiro horizonte é o horizonte O, é o horizonte orgânico. Então, aqui a gente vai ver uma grande quantidade de matéria orgânica, né, em decomposição. Aí seria como se fosse um verdadeiro tapete nesse solo. O horizonte A, B e C, cada um com as suas características. Aquele que está mais próximo do horizonte O, consequentemente, terá mais matéria orgânica. O que está mais distante, no caso C, está mais próximo da rocha matriz, tem maior influência na rocha matriz. Do mineral que aquela rocha que está presente ali, não é isso? Sim, mas a gente sabe, né, que os fenômenos da natureza e a ação do homem podem remover essa rocha matriz. E quando ela remove, o tipo de solo que se forma também recebe nomes diferentes. E aqui eu tenho, quanto à origem, os solos são classificados em eluviais e aluviais. Então, essas duas classificações é para dizer que um tipo de solo, a rocha matriz está no local certo, no local de origem. Como eu coloquei ali, ó, quando os solos se formam por rochas encontradas no mesmo local da formação. Já os aluviais é completamente diferente. Essa rocha matriz, essas rochas, elas foram transportadas. Pode ser pela ação do homem, né? Vamos dizer, o homem lá utilizou um tipo de bomba, um tipo de dinamite para explodir ali uma rocha, porque ele queria explorar aquele local, construir estradas, até mesmo a exploração desse tipo de rocha. Então, às vezes, esse sedimento é jogado bem distante. E aí eu vou perceber que aquela rocha não é daquele local. Professora, será que a gente consegue? Não, é preciso ser um especialista. É preciso estudar e saber a característica e por que ela está ali. Sim, mas tem mais coisas. E aí, tem algumas coisas que a gente vai poder só em observar, só em olhar e também pegar. Não é isso? É a questão da cor. Quando eu olho para um tipo de solo, através da cor, eu vou poder também classificar. Professor, esse solo, ele é de tal tonalidade, ele é de tal cor. Então, eu acho que ele é isso. E aí a gente começa a arriscar, através da observação. A textura, a gente observa, mas a gente quer confirmar pegando. A gente vai ter que tocar para ver se ele é macio, se ele é áspero, se ele está grosso, se ele é fino. Então, tudo isso também a gente vai utilizar aí, gente, os órgãos dos sentidos. A questão da porosidade, né? Que esses espaços entre um grão e outro, no caso, quando eu estou falando da areia, eu vou perceber a porosidade. Já no solo rico em matéria orgânica, eu quase não percebo. As partículas estão bem juntinhas. Na argila também, no solo argiloso, no barro, né, a gente vai ver que também são bem juntinhos. Então, quase a gente não vê a porosidade. E no caso da porosidade,
já vai chamar a atenção para a gente de permeabilidade. Quanto mais próximo os grãos daquele tipo de solo que eu estou observando, eles estiverem uns mais próximos dos outros, a gente vai poder classificar em permeável ou não. É o que a gente vai ver na aula de hoje, através de uma experiência. E aí é importante a gente saber, porque tinha lá um questionamento lá no checkpoint, se tem alguém estudando. Então a gente começa a falar que desde o século XIX, né, aqui no Brasil, começou a se estudar o solo. Primeiro, estudando o solo só para a questão agrícola. E aí o Instituto de Química Agrícola era o que fazia isso. Com o passar do tempo, foi vendo que a necessidade de estudar o solo não limitava apenas a agricultura, mas as grandes construções. E aí, também para a questão de como modificar esse solo e torná-lo hábil, ou seja, legal para a plantação. E vem a questão da Embrapa, né? E na Embrapa a gente fica muito orgulhoso, porque existe um centro do Embrapa Solo aqui em Recife. Existe um no Rio de Janeiro e em Recife. Na aula passada eu disse, será que tem alguém aqui que gostaria de fazer parte desse grupo de pesquisa? E aí deu algumas dicas, né? Que o pesquisador, ele vai poder viajar, né, para muitos lugares, vai poder fazer a pesquisa dentro de um laboratório, todo equipado, todo cheio de maquinários, vamos dizer assim, de objetos que venham facilitar o estudo, ok? E a questão, o solo é. O que o solo de fato é? É a base, né, da biodiversidade. Então a gente vai dizer que a base da biodiversidade está no solo. Talvez o solo com a água sejam os grandes responsáveis da vida no nosso planeta. Aí você diz assim, professora, mas vai ter que ter o ar. Pois é, gente, é um conjunto, e dentro desse conjunto, o solo está presente. Se é importante para a vida ter água, ter ar, a gente vai dizer também que é importante ter o solo. Então, o solo tem sua importância na questão aí da biodiversidade. A outra coisa é a atividade econômica, que aí nós vamos ver a questão da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Então, nós vamos ver que esse solo, ele rende dinheiro para o nosso país. Ele rende dinheiro para as pessoas que lidam desta forma. O outro é o recurso natural renovável. Eu estou fazendo aqui uma pergunta. Será que o solo é um recurso natural renovável? Para isso, eu vou ter que lembrar a vocês. E o que é, professora, renovável? É aquilo que a gente tira, né? A gente retira e ele sozinho lá tem a capacidade de se refazer. Exemplo, eu vou na cana de açúcar, ele é retirado ali, eu corto a cana, retiro, e o que é que acontece? Aquela parte que ficou no solo vai brotar de novo. Então, eu digo que esse tipo de cultura é renovável. E será que o solo é? Existe uma grande discussão entre os estudiosos. Alguns dizem, mas vai demorar muito tempo. Talvez a gente nem consiga ver essa recuperação. É preciso aí muitos e muitos anos. Porque nós vimos na aula passada que apenas 2 centímetros a gente vai precisar aí de 500 anos para se formar. Imagina para recuperar um solo, ok? Então é algo também para a gente poder discutir e pesquisar mais. Vai lá, leva para a tua sala de aula, conversa com o teu professor lá na escola e diz, professor, e então, vamos pesquisar sobre isso? Se você ficou interessado, leve sua curiosidade para os colegas também. E por fim, a nossa responsabilidade, né? A questão, o solo é nosso, né? É meu, é de vocês. Então, se ele é nosso, qual é a nossa missão? A nossa missão é cuidar. E aqui eu vou dar a vocês algumas dicas. A principal é evitar as queimadas. É muito importante, né? Evitar essas queimadas. E aí, na questão do solo e as camadas do solo, a gente vai ver que as características de cada camada, elas são específicas. E sendo específicas, a gente vai ter que estudar essas particularidades. O que é que ele tem, o que é que ele compõe, como é que ele se formou, como é que a gente vai poder ajudar a permanecer dessa forma, ou o que é que o homem fez que transformou. Então, são algumas questões para quando a gente conhece as características específicas. E aí eu vou chamar a atenção de vocês agora para 2 vídeos, bem rapidinho. Observem. Eu estou trazendo para vocês a questão da argila, o popular barro, pessoal. Então, em uma outra aula eu já mostrei para vocês esse vídeo, só que agora eu quero que vocês prestem atenção a outra coisa. Esse recipiente
de barro, de argila, ele está sendo construído. Talvez seja um reservatório de água, pode ser um jarro, pode ser algo para a gente armazenar água. E aí eu pergunto a vocês, e por que a água não sai? Por que a água fica presa dentro? Outra coisa, é um outro vídeo também. Já esse outro vídeo, eu trouxe para vocês a questão da observação. Porque a gente vai lá na praia, traz um balde de água, joga na areia e daqui a pouco não tem água nenhuma, ou instantaneamente não tem água nenhuma. A areia deixa passar rapidinho a água. Já aquele recipiente de barro foi diferente. Será que a gente consegue provar isso aqui? Vamos lá, pessoal? Então aqui, olha, eu trouxe para vocês alguns equipamentos e também algumas substâncias. Então essa primeira que eu tenho aqui é a areia. Observem, eu vou colocar uma porção da água, já tinha colocado antes, e aí o que é que acontece? Ó? Rapidamente, a água está aqui descendo, ó, rapidinho. Então, a gente vai precisar depois de classificar esse tipo de solo. Eu agora vou pegar um outro. Qual seria o outro, professora? Eu vou pegar esse solo aqui. É o solo rico em matéria orgânica. Vamos ver o que vai acontecer com ele. Esse solo aqui é rico em matéria orgânica. Vamos ver o que acontece com ele. Eita, ele está aqui. Vamos lá. Vou deixar ele aqui no cantinho. Vamos ver o que acontece. Mas, enquanto isso, eu já vou colocar em outro. Vamos ver aqui. Esse aqui é o popular barro, a argila. Eu vou colocar. E o que acontece, gente? Ele não vai deixar cair. A gente já viu aquele exemplo que eu dei a vocês do recipiente feito de barro. Não é isso? A água, ela está acumulada aqui, ó, como se fosse um verdadeiro poço. Eu coloquei a argila bem molhadinha. Esse período de chuva está assim, né, pessoal? Então, eu posso perguntar a vocês, e se eu colocar a água aqui nesse de pedra? Será que a água vai passar rapidinho? Eu aqui já não estou mais com o funil. Eu vou colocar aqui e vocês vão ver. Ó, olha o que acontece com a água. Agora, já nesse aqui, eu não apertei muito aqui nesse recipiente, nesse becker. Mas eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso colocar água e vocês verem que essa água, olha, ela não vai conseguir entrar, ela vai passar por fora. Então, nesse caso, né? E se eu fizer aqui um cantinho, a água vai se acumular. Então, a água está se acumulando como se fosse um verdadeiro, né? Vamos dizer assim, ele aqui, ele não deixou passar. E a gente daqui a pouco vai precisar de classificar quanto à permeabilidade. Aqui eu tenho a areia. Veja que o outro que eu coloquei foi cascalhinho, pedrinhas. Aqui a areia. Uma areia bem fina. A gente falou nisso em relação à textura. E aqui o humus, já não mais com o funil. Então a gente vai colocar, eu vou colocar uma quantidade maior, para a gente poder observar. E aí, será que vocês conseguem ver a tonalidade da areia seca, do humus seco, e agora do humus molhado? Não vou colocar mais para ficar bem fácil da gente observar. Eu vou virar aqui. Será que vocês conseguem ver os dois tons? Um tom mais claro, que é o seco, e o tom mais escuro, que é o molhado. Então, essa questão aí, gente, da experiência, né, é onde a gente vai falar das características, né, do solo. E nas características do solo, eu estou trazendo primeiro o solo mífero. O que é que acontece com o solo mífero? Ele possui cerca de 10% a mais de humus que os outros solos. A gente vai encontrar um pouco de humus no outro solo, mas é quase imperceptível. E aí, ele é bastante poroso, rico em matéria orgânica, né, de origem animal e de origem vegetal. Então, aqui eu tenho animais, parte de animais e vegetais em decomposição. A tonalidade do solo mífero é bem característica, a gente chama popularmente de terra preta. E aí? Aí vem o argiloso, partículas finas, por isso é menos permeável. Olha o que vai acontecer. Facilmente ele fica encharcado. Nesse período de chuva, hein, gente? A gente está vendo aí a rua, em alguns lugares, né, que fica encharcado, formando verdadeiros lagos na frente da casa de vocês. Observem aí nos terrenos baldios.
E aí, quando a chuva passa, o que é que vai acontecer? Vai secar, a água vai evaporar e esse tipo de solo costuma rachar. Por isso que ele não é muito legal para a plantação. Porque quando está com água, ele fica encharcado, pode até levar ao apodrecimento das raízes. E quando ele seca, né, ele racha. A questão dessa força pode até também romper algumas raízes. Por isso que não é muito ideal. Mas existem alguns tipos de plantas que resistem, como é o caso do cafezal. É algo também para vocês pesquisarem aí, pessoal. E aí, o solo arenoso, maior permeabilidade, pois os grãos de areia são maiores, assim, mais sujeito à erosão. Então, no solo arenoso, a água passa rapidinho. Em compensação, nós vamos ter aí a questão da erosão. A água vai levando tudo, até mesmo partículas de nutrientes. Por isso que o solo arenoso, ele não consegue nem sustentar a água, nem sustentar a matéria orgânica, ou seja, não consegue sustentar os minerais, a matéria orgânica, os nutrientes em relação aí à nutrição de uma planta. E aí foi o que nós conversamos, ó. Tipos de solo, o arenoso, o argiloso e o mífero, eu trouxe para vocês esses 3. E aqui a gente vai ver a questão do nosso experimento. Então, nós vimos aqui, ó, o arenoso mais permeável, a água passando facilmente. O argiloso menos permeável, né? A água vai ficar retida, primeiro ele vai se encharcar, né? E aí depois ele não deixa mais a água passar. E aí, na questão do mífero, ele retém a água. Ele funciona como uma verdadeira esponja. E aí, como ele fica com bastante água, as plantas vão gostar de ter não só a água, como também os nutrientes. Aqui um revendo rapidinho, pessoal. A questão do solo. Eu coloco aqui que solo é vida. A camada superficial do planeta é formada por camadas ou horizontes, é composta por matéria orgânica, ar, água e minerais. A matéria orgânica, o clima e o relevo promove a sua formação e nós vimos o que é intemperismo, os tipos de solo e vimos aí nesses 3 tipos principais a permeabilidade. Muito legal. Mas eu tenho um pedido a vocês. Vejam que interessante. Estamos num período de muita chuva. E aí, eu quero que vocês façam uma observação. No caminho para a escola, no caminho para a casa da avó, da tia, se vocês saírem aí um pouquinho de casa, eu gostaria que vocês olhassem a rua, o quintal da casa de vocês, o jardim da escola e anotem no seu caderno onde você percebeu o acúmulo de água, ou seja, onde se formou poças. Então, se vocês conseguirem fazer essas anotações, vai ser bem interessante. Por quê, professora? Porque vocês vão poder observar aonde o solo é permeável e aonde o solo é impermeável. Onde acumular água, esse solo é impermeável, ou seja, ele não deixou a água passar. E aí, professora, o que eu posso observar mais? Então, vá lá, pega seu caderno, coloca atividade, né? Aí eu quero colocar um título sobre a atividade. Coloca aí, permeabilidade do solo. Ou permeabilidade de alguns locais observados. E quais são os locais observados? A rua. Ah, professora, minha rua não é calçada. Então, observa, em quais pontos da rua acumula água, forma poças. Às vezes, a gente tem até dificuldade de passar. Os carros também. Então, nesse local, a água não passou facilmente. Tá, e no quintal de casa? Será que vocês vão observar? Ah, professora, o quintal da minha casa é bem pequenininho, não dá para ver. Então, vê o quintal do vizinho, vê o quintal de alguém aí da família, que você possa. Ah, eu não estou conseguindo sair. Pede para alguém fotografar. Aí a tia diz, ah, lá no meu quintal forma poça sempre, e principalmente nessa chuva. Aí você vai fazer. E aí, quando você anotar, você vai conversar sobre permeabilidade. Qual é o local aí que você escolheu, que você observou, que você pode classificar como permeável e não permeável. Interessante, não é, pessoal? Lembre que essas atividades a gente vai poder depois, vocês mandarem a foto e a gente poder publicar aqui. Logo, logo, assim que essa plataforma estiver funcionando. E aí, o que é que eu tenho a dizer agora? Tchau, pessoal. Até a nossa próxima aula. Estou aí com muitas novidades para a próxima aula. Conto com vocês, hein? Conversa com o professor. Diz o que você viu aqui. Convida os outros amigos que não assistiram ainda às nossas aulas. Dá uma olhada no horário.
Tchau, pessoal!